Antes de mais, boa noite a toda a gente aqui presente no lançamento do livro dos 50 anos da Associação Desportiva de Fornos de Louros. Gostaria primeiro de cumprimentar e dar um abraço ao António Pacheco pelo trabalho desenvolvido, um trabalho que não deve ter sido fácil, pesquisar e desenvolver algumas matérias que já são de alguns anos, já tem alguns anos. E nem sempre é fácil, nem sempre essa informação está disponível, nem sempre temos acesso. Agora atualmente é mais fácil, temos a internet, temos as pesquisas e torna-se mais simples. Foi um trabalho que foi feito durante alguns meses. Eu sei as dificuldades que ele teve, nós sabemos as dificuldades que ele teve. Ao longo destes meses fomos falando algumas vezes. E pronto, o resultado final está aqui, é o resultado de 50 anos de história, de 50 anos das nossas gentes, dos nossos sócios, dos nossos simpatizantes, dos nossos jogadores, atletas, diretores, que tanto contribuíram para que esta instituição durante estes anos fosse umbriando de uma forma digna e com grandes valores ao longo destes últimos 50 anos. Gostaria mais uma vez voltar a agradecer ao António Pacheco e a quem colaborou com ele para que isto fosse possível, e esperemos que daqui a 50 anos estejamos aqui novamente para... Daqui a 25 para atualizarmos, não é? Ou então 25 para atualizarmos e termos mais glórias do nosso clube, que é isso que também nos une de certeza absoluta aqui aos presentes. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Cumprimentar o Presidente da Associação Desportiva Fornos de Algodos, o Bruno Costa, dar os parabéns pela vitória de hoje e também por 50 anos da Associação Desportiva de Fornos de Algodos. Cumprimentar o António Pacheco e dar os parabéns pela iniciativa que teve e agradecer todo o trabalho que fez para que esta publicação fosse uma realidade no dia de hoje, porque a verdade é que o Fornos, a Associação Desportiva de Fornos de Algodos, é uma instituição com muita história, e aproveito também para cumprimentar o Zé da Rita, que foi um dos capitães que me habituei a admirar enquanto era miúdo, porque foi um bocadinho assim, foi de geração em geração que a Associação Desportiva foi crescendo, e o Zé também faz parte desse património, e quem jogou neste clube e quem andou com a braçadeira deste clube sabe bem a importância que é a comemoração dos 50 anos. Eu dizer que vejo aqui muitas fotografias que me dizem muito daquilo que foi o meu crescimento, tanto como miúdo como depois numa fase posterior enquanto sénior, em que joguei até 2009, 2010, e portanto tenho uma ligação muito forte com a Associação Desportiva, e é muito bom olhar para este livro e poder, por exemplo, mostrar aos meus filhos, também há de ser esse um dos objetivos do TOP, quando fizer esta publicação, é que de facto nós podemos transmitir esta mística que se sente no clube para as gerações que se seguem. Isto é muito importante, e portanto todos os meus parabéns por todo o trabalho feito, não só no livro, mas também ao longo de toda a história do clube. Também foste uma pessoa sempre muito presente e que merece esse reconhecimento. Eu, como estamos na apresentação de um livro, eu estava ali na entrada a falar de um momento que foi particularmente interessante, que é na página 43. Era aqueles momentos em que nós não nos esquecemos. Eu era de facto um miúdo pequenino, tinha provavelmente 10 anos, apareceu aqui nesta fotografia de calças de ganga e com uma camisa muito feia que meus pais me vestiram neste dia, e tinha uma corneta, que foi de facto quando o Fornos foi jogar ao Oliveira do Bairro, em que o Fornos apresentou-se nesse jogo, conseguiu fazer a proeza de se esquecer dos equipamentos aqui no estádio. Não sei se o Zé jogava nessa equipa, eu penso que não. Penso que já não. Lembro-me perfeitamente de chegarmos ao jogo, entrarem os nossos jogadores para o aquecimento e estarmos na dúvida se havia jogo ou não, porque o Fornos não tinha equipamento para entrar
E o Neno, na altura, que era o capitão de equipa, que marcou um grande gol nesse dia, um livre direto para a esquerda, veio-nos tranquilizar a dizer que os diretores já tinham falado uns com os outros e que de facto o Fornos ia jogar com o segundo equipamento do Oliveira do Bairro. Chegou na plateia no campo, chegou a ver a confusão nessa altura, pessoas que entraram depois da hora habitual do jogo começar, quem é que é o Oliveira do Bairro? Os brancos ou os pretos? Eram os dois de Oliveira do Bairro, então, eu não conheço nenhum daqueles, quem é que são aqueles? E fomos numa excursão de Fornos, nessa altura. Era o Aldo lá. O Aldo, exatamente. Fomos numa excursão de Fornos e lembro-me perfeitamente disso. E estava a dizer que quando entrou a equipa do Oliveira do Bairro, eu tocava corneta, porque já tocava na banda de Fornos, e o Pajó, que também já não está connosco, eu e o Pajó tocámos a marcha fúnebre com uma corneta, que é uma coisa praticamente impossível, porque o Marcos está ali também sabe o que é tocar uma trompete consegue-se, com uma corneta é praticamente impossível fazer-se aqui. O que é certo é que conseguimos fazer, estava toda a gente a rir, foi de facto um momento muito daqueles que se passa de facto sempre a mística e que se torna inesquecível. E depois há um outro momento nesse dia, que para mim é delicioso, que é no fim do jogo, nós fomos numa excursão, foi um autocarro de 50 lugares a acompanhar a equipa. O jogo tinha acabado para aí às 5 da tarde e às 7 da tarde nós ainda estávamos nos cafés em Oliveira do Bairro e havia uma malta dos cafés só dizia, pá, pelo amor de Deus, o Fornos podia cá jogar de 15 em 15 dias porque estes sim, é que de facto mexem com o negócio aqui na localidade. Portanto, é uma foto que certamente, esta diz muito a mim e haverá certamente outras, como o Zé a ter aqui muitas histórias, ele estava a mostrar uma fotografia, estava a dizer que o filho dele e a Vanessa, portanto, é uma forma de nós também passarmos a mística do clube. Nós costumamos dizer que o sangue que nos corre é verde e amarelo, e há outra frase, para quem não sabe, dizemos sempre, é que o Fornos nunca perde. Às vezes empatamos 2-0, 3-0, mas perdemos para perdemos. E portanto, continuemos assim, a honrar os nossos antepassados, a lutar por aquilo que nos distingue dos demais, apostando claramente na qualidade ao nível da formação e tendo sempre uma equipa competitiva ao nível do futebol sénior, porque é muito importante que isso aconteça, porque só tendo uma equipa competitiva ao nível do futebol sénior se consegue motivar os jovens a querer atingir determinados patamares. Isso também é muito importante. Há pessoas que não compreendem a importância de ter uma equipa competitiva nos sénior, mas é de facto muito importante. E termino dizendo que, por exemplo, o meu objetivo, quando era miúdo e jogava no Fornos, os meus ídolos eram o Peiritos e o Matos, por exemplo. E portanto, e agora, o meu miúdo obrigou-me a ir de Fornos ao seu lugar para ver o Mourinho jogar, que é o filho do Armando. E portanto, é isto que é o Fornos, é esta mística que se tem que passar uns para os outros, e este trabalho que o Tó faz ajuda-nos muito nesse desidrato que deve ser de todos da comunidade. Portanto, Tó, muito obrigado a todas as pessoas que ajudaram a fazer este livro. Também um agradecimento especial em nome da Câmara Municipal e do Presidente, mais uma vez, parabéns pelos 50 anos e espero bem também dar-lhes parabéns pela conquista da taça, que seja um objetivo para a época e que a consigam alcançar. Muito obrigado. Eu dizer mais alguma coisa e aqui fazer lembrar um bocadinho do Alexandre, porque ele, assim, não é puxar os valores, mas as verdades têm que ser ditas. Ele foi um jogador que começou lá desde pequenino e ganhou todos os títulos que havia para ganhar na Associação Desportiva de Fornos Alvos em todas as camadas. Pronto, mas os infantis nessa altura nem sequer ainda havia na Associação Desportiva. Quando começou com os iniciados pareciam, foi sempre até aos séniores. Depois acabaste por ser campeão de séniores mais tarde. De facto, esse era o desafio dos jovens. Ele que ainda partilhou momentos com vários jogadores que saíram daqui, para além de fronteiras, caso do Bozinho, ainda se cruzou por ele também, ali pouco tempo, mas ainda se cruzou. E outros jogadores, o Rui Miguel, também. Só quero contar esta história para perceberem o que é que significa por vezes um clube para uma pessoa. O Bozinho, no último Fornos Youth Cup, em que ele fizemos, ele tinha acabado a carreira há um ano atrás. E ele, quando chegou ao campo, foi para o tom pelado e ligou-me a dizer que eu ia ter com ele. E ele chorava compulsivamente. Porque ele disse nesse dia que não olhava para aquele campo
como algo que ele tinha iniciado e que nunca julgava que chegaria ao fim, que é a carreira de futebolista. E, portanto, isso é a forma como o clube marca as pessoas. Porque, de facto, o Fórum tem esta forma muito própria de marcar claramente as pessoas que cá passam. Falamos com todos os atletas que por aqui passaram, há sempre histórias bonitas e essa do Zé, acho que é uma história incrível que também não queria deixar para trás. Também é verdade, o Borginga, na altura, quando ele saiu daqui, aliás, ele teve tal ano apenas. Ele teve tal ano e a história dele, ele nunca esquece que passou pelo Fórum de Algodo. Como juvenil, na altura, depois iniciado, depois juvenil já foi para o Boa. E ele, por onde passa, e sempre buscou no Fórum de Algodos, que é o arranque da carreira dele, que é o cabo, em às se calhar ao João Vitor, porque foi desencantar na rua em Ceia, andava lá a jogar, como todos os miúdos andavam a jogar nos largos e por aí fora, nos alcatrões, e ele acabou por ir buscá-lo nessa altura, e foi uma geração de jogadores que trouxe muitos títulos à Associação Desportiva de Fórum de Algodos. Aliás, onde esteve o Alexandre, nessa altura, tivemos o privilégio de ter vários jogadores que saíram daqui, como o caso do Lozinho, depois a seguir veio o Rui Miguel, que teve o Benfica, acabou por jogar no Trofense, jogar no Académico, e pronto, lá seguiu a carreira dele. Aliás, ele tinha um sonho, que era ir para o Porto, mas depois aquilo acabou por ainda ali encravar um bocadinho, recordo-me na altura, porque acabou por ser enganado por empresário, depois pronto, lá ficou eu quero dizer, ficou bem, e lá seguiu a carreira dele. Mas não haja dúvida que há aqui uma geração, e ali o Zé, já não perde o nome, quem o chama a Zé Ventura ninguém conhece, quem o chama a Zé da Rica toda a gente conhece. Aquela geração dos anos 80, e ele que jogou cá há muitos anos, e eu recordo-me perfeitamente, eu era tudo, na altura, era aquela forma de estar dentro de campo. Tanto ele como os colegas tinham aquela forma dentro de campo. Ele está ali que nos pode contar a história daquela célebre final. Estão aqui fotografias que havia mais de 2.000 pessoas no Dr. Moreira da Cruz. Aquilo foi um jogo eletrizante. Eles tiveram um estágio pela primeira vez, acho eu, um estágio histórico. Acho eu. Falamos desses adeptos e não só, adeptos e não adeptos. Foi também muita gente fora nessa altura. E não falamos desse jogo. O campo estava repleto de gente a toda a volta, coisa que e a bancada, aquilo estava tudo cheio. Realmente aquilo fica mesmo para a história deste clube. Não falamos desse jogo. E por si mesmo ser um jogo, o último jogo do campeonato, quem ganhasse era campeão. E o Fosco tinha mais um ponto nessa altura. O Fosco tinha mais um ponto. Não. Era mais ou 2 pontos. Era mais um ponto. Era mais um ponto. Era mais Se um nós ponto. empatássemos, eles eram campeões. Sim, a vitória era 2 pontos. É isso. Se nós empatássemos, eles eram campeões. E não tentavam falar com a outra. E depois a coisa mais gravíssima se passou ali. É que eu fui expulso aos 35 minutos de jogo. E o Fórum jogou 15 minutos mais 7 com 10 jogadores. E consegui. Ainda bem que consegui. Mas também usa o nome da ajuda dele. Depois também usei o melhor jogador. Depois veio a ser jogador do Fórum mais tarde. E era aí que eu era expulso logo como outro gajo qualquer. Mas eu disse: olha lá para as bancadas, aqui está reflexo, não sei daqui se me expulsar. E não tive com o jogador de Fosco, que estávamos a falar na O árbitro não era da Associação de Futebol da era da Aveiro. Era da Associação de Futebol da Aveiro. Eles mal puseram o pé acima no pelado, eles assustaram-se. Quando começou o jogo, ele estava a dizer que assustaram-se. E traziam 5 autocarros, traziam 4, diz que ele 300 ou 400 pessoas. É natural que na altura, eu recordo na altura, eu era miúdo, e nesse aspecto, onde assistia sempre ao jogo nessa altura, era ali junto ao bar antigo. Todos conhecem o campo antigo, era ali junto ao bar. Mas isso há muitas histórias. Estávamos aqui, não era até às 6 da manhã, era sei lá. Mas esse jogo do Foscoa, e eu puxei esse jogo porque o Zé jogou esse jogo, não interessa se foi expulso, se não foi, mas se calhar aquela expulsão valeu que o clube fosse campeão, faz parte do teor do jogo, mas era impensável que nessa época o Fosco fosse campeão na altura. Tivemos estágio e tudo. Exato. Naquela altura não era qualquer equipa da Distrital que tinha estágio. No Mira Serra, é verdade. Não, mas. Estágio no Mira Serra. Estávamos aqui uma noite inteira a contar histórias, mas há coisas que realmente nos tocam. E o último jogo aqui que tivemos aqui com a Guarda Desportiva foi talvez em dezembro, em janeiro, que
é quem vai em primeiro, nós estamos em terceiro lugar, ver as crianças, os meninos, que nós andamos com eles na escola e no futebol, a chorarem, a gritarem, quando nós nos fazemos o 3-2 há coisas que nos explicam, só se sentem, não é? Não há volta a dar e quanto a isso há pouco a fazer, é mesmo falar de um clube diferente e quem é que passa, todos os jogadores que aqui passam, isso não há muito a fazer, é um clube que marca as pessoas, é um clube diferente, as pessoas são diferentes, nós esforços sim, eu acho que de maneira, e temos o pessoal da Póvoa de Varzim que chegou aqui, passou aqui muita gente da Póvoa, ainda hoje nós entramos em contacto uns com os outros, porque realmente eles gostaram dessa terra, gostaram das pessoas e gostaram da amizade que fizeram aqui e continuam a ter essa amizade e isto realmente é salutar estas coisas. Epá, eu já agora fiquei um bocado triste, eu estava ali a abrir o Facebook e o pai do Agostinho faleceu. Sim. Então eu ali, pá, deve ter falecido hoje ou ontem, sei lá. Foi hoje. Acho que veio fora, uma coisa triste, mas deixa assim um bocado. Pelo menos a mim, porque eu sou o vicíssimo do Agostinho, e acho que toda a gente é. Sim. Quem o conhece, sabia perfeitamente que era o Agostinho. Né? O Agostinho e o Castro foram os primeiros jogadores da Póvoa a jogar aqui na Associação Esportiva. E foram campeões. Criámos uma amizade tão grande que nós, no final das épocas, começámos a ir à Póvoa, ao São Pedro, lá às festas do São Pedro, e a fazer lá uma jogatana com os leões da Lapa. Toda a gente sabe. E depois até o rancho, nas festas das Chabagaças, o rancho da Lapa, lá da Póvoa, vinha aqui às festas, através dessas amizades que se construíram na altura. Não é? Isto aqui, por acaso, é bonito. Não sou assim grande saudosista, mas há coisas que... Mas agora falando um pouco deste livro, criámos aqui este momento de debate que acho que é interessante, e as pessoas que falam na primeira pessoa que sentiram aquilo, e já foi uma das pessoas que viveu dentro de campo muitos anos, e eu quando falei da geração de 80, ele faz parte dessa geração em que se calhar jogadores, aquele com quem ele jogou nessa altura, na década de 80, naquela década de 80, que nunca foi campeão no Fórum, merecia ser campeão no Fórum, porque aquilo é assim, e o José sabe perfeitamente disso, que jogava naquela altura, o Fórum saía de campo, ou melhor, os adversários diziam que o Fórum era tão temido fora como em casa, era tal e qual. Porque fora eles saíam com as caneleiras na mão. E era do primeiro que viesse. Aquilo era terrível. Ver o Fórum jogar fora ou em casa, aquilo era igual. Agora, também passaram os passos do Algarve, que ele sabe perfeitamente. O pai está lá atrás e foi diretor do clube e sabe perfeitamente também passaram os passos do Algarve nos campos. Que aquilo era terrível também. Era outros tempos. Mas as distritais é assim mesmo. Ainda nós aqui não nos podemos queixar muito. Mas se formos ali para a distrital do Porto, nessa altura, aquilo era a matar. Por aquilo que eu sei, por aquilo que eu ouvi, aquilo era a matar. E há pouco tempo, vimos aí uma cena de pancadaria que andou aí na televisão e nas bocas de toda a gente. Aquele atleta do Canelas, que deu aquela porrada no ar, que aquilo depois deu pano para mangas. Não sei se o Canelas a jogar aqui, quem sabe? Se calhar já foi 80 não. Nos 80 Já agora aqui, abrindo aqui um parênteses, eu na Feira do Queijo encontrei-me além com dois amigos que são presidentes da Câmara. Um é o Carlos Assunção, que é presidente da Câmara de Solim, que foi meu colega no futebol e somos amicíssimos até por aqui. O futebol traz amizades e inimizades, mas são mais coisas boas, coisas más. E encontrei-me também com o presidente da Câmara de Trancoso, que na altura agora não me recordo o nome dele. O Amilcar e tal, era jogador da minha altura, e eu estava com o Tosé, o professor Buscas lá acima, e eu disse ao Tosé: eu vou pôr aqui lá, vou qualquer destes dois é que não sabe. O Amilcar olha para mim e disse para o Assunção: ora, na altura que jogava futebol, era se fosse para baixo, era tudo canela. Não, eram tempos de São facto. estas histórias que uma pessoa vai. Eram tempos em que o Fórum ia fora e levava os adeptos e toda a gente confraternizava. O Alexandre ainda viveu esses momentos. O grande verbo. Aí o Fórum foi muito complicado. Hoje, de facto, foi o
sou uniforme para a taça. Não, mas, Fórmula pá, jogar lá. é assim. Mas Não tem nada a ver com a nossa altura. Pois, nada. Já nem tem. Não tem nada a ver com a nossa Não, já altura. nem tem. Agora já nem fomos lá. Mas nos anos 80 e muitos, aquilo era de cortar a faca. E nós sabíamos, aliás. O Zé estava neste jogo, foi lá aquele património Campo Velho, aquilo foi um bocado complicado. E todos, quase todos. Eu só nos joguei no Fórmula 3 épocas. Uma tinha 19 anos e fui para Lisboa, à procura de vida. Outra, casei-me a seguir e fui já para o Gouveia. E outra, apareceu-me uma lesão na altura. Eu não consegui jogar no Fórmula, mas tentei, mas também não consegui, foi para o Rejosa. E pena não ter conseguido, porque aquilo também era gente 5 estrelas. Só, portanto, durante essas 3 épocas, até aos meus 33 anos, é que nos joguei fora. Não haja dúvida que há um percurso enorme de muitos jogadores e depois até na terceira divisão o Forte fez um percurso enormíssimo. Mas voltando atrás. Desculpa lá, outra coisa, na altura que eu fui jogar para o Gouveia, estamos a falar em 1984, O Gouveia na terceira divisão. 84, terceira divisão. Eu assinei um contrato por 10 contos na altura. Era o jogador mais bem pago do Gouveia. Só que estive lá só 3 meses e não veio Portugal. Vinha habituado a distrital e de repente caí numa terceira divisão, mas aquilo era a doer. Eles conhecem, o Alexandre conhece, o Mister Rodrigo, e a gente treinador dele. O pai do Rodrigo? Aliás, foi Aquilo era correr até morrer. Sim. O Rodrigo. E a minha vida na altura não estava muito adaptado para eu andar ali 45 minutos ali a correr. Nossa, é correr até morrer. E depois não conseguiu pedal e Não há dúvida que nessa altura que o Bruno vai ter que sair. Mas na altura não há dúvida que essa geração dos anos 80 e muitos jogadores que jogaram nessa altura era um bocado complicado. Era um bocado complicado porque havia menos condições que hoje agora. E eu falo dessa geração de 80. Hoje, nos dias de hoje, se calhar era uma equipa que se lembrava aí. Não, se tivesse condições que hoje tinha, não tinha trabalhos, não tinha condições balneárias, não tinha nada. Não havia teoricamente nada. Por isso é que eu continuo a dizer, e já o disse várias vezes, ele está escrito, é que a geração de 80, se calhar, alguns jogadores foram campeões, como o Rei, aquele plantel de gol, mas que outros ficaram para trás, ficaram pelo caminho que mereciam ser campeões. Nessas gerações e não foram, mas isto. Éramos os jogadores mais novos do plantel, Paulo Menano, Manuel Duarte e Zé da Rita. Tínhamos então passado de júnior para sénior. Foi na transição. O primeiro ano que o Fábio foi campeão. Estamos a falar em 78 e 79. Foi em 79, exatamente. Aliás, depois só o Zé e o Manuel Duarte é que foram campeões depois em 93. O Manuel Duarte já não era jogador. O Manuel Duarte era treinador. Exatamente, já era treinador nessa altura. Foi substituir o Pacheco que saiu à oitava jornada. São todas essas histórias que acabam por marcar a vida dos atletas. Sabe o campeão chegou agora, dessa altura? De 78. Exato. Que nós estamos aqui a tentar, eu ainda não falei como é que tudo isto surgiu do livro. Estávamos aqui que o Alexandre esteve a falar também em nome do município, mas também que ele foi campeão em todos quase os escalões, só os infantis na altura não tinha. O Bruno, o presidente, já falou sobre a história dele mais recente, que é mesmo assim. O Zé falou dos anos 80, mas se calhar agora chegou a pessoa ideal para falarmos sobre aquele primeiro campeonato. Porque esse primeiro que o Zé também viveu nessa altura, mas isso foi o grande momento histórico de Fórmula, não haja dúvida, porque Fórmula nunca tinha ganho um título. Essa é a verdade. Força. Foi a primeira vez. Nessa época. Não, é verdade. São situações sempre complicadas que se descomplicam. Eu recordo-me, pelo que apurei, nessa altura, jogar em Paranhos, jogar em São Romão, todos esses campos era muito complicado. Campos, aliás, em São Romão,
segundo rezam as crónicas, o Palmeiras marcou lá o golo da vitória, aquilo quase que caía ali um terremoto e ainda hoje são mais difíceis. O problema é que quando Fortes veio de São Romão tinha quase a vila em peso ali à Ponta Cala à espera. Sim, na altura foi quando foi o jogo de campeão, exatamente. Mas são todas essas histórias que, pronto, estão, havia também, voltando atrás. Porque é assim, nessa altura, nessa altura dá uma sensação, dá uma impressão que se vivia muito mais a associação, vivia-se mais o futebol. Havia ali também Parece que toda a gente aos domingos estava à espera do futebol para ir assistir ao futebol. Aquilo havia sempre gente. E até depois a própria vila, o próprio comércio ganhava com aquilo. Era mais umas passas até às 10, até às 11, até à meia-noite, para comemorar e não sei o quê. Mas é verdade, hoje em dia acho que já não se vive esse momento. Igual àquilo que se vivia na altura. Nós, hoje é diferente. Mas na minha altura acabávamos de fazer um jogo, fazíamos a turnê, aquilo que nós chamávamos a turnê. O Rally das Taças. Saímos daqui em direção à Matança, à casa do Tomané. Dávamos a volta ao conselho e chegávamos às tantas a portas. Mas era isso que era que dava vida Havia camaradagem, havia amizade, havia camaradagem. A nível mesmo dos próprios jogadores e por aí fora. Porque houve uma altura que esta equipa da associação praticamente era feita só de pessoal de fóruns e conselho de fóruns. Não estamos a falar só de fóruns em si, estamos a falar no conselho de fóruns. Né? Porque realmente a associação representa o nosso conselho. Se formos a ver, não representa só fóruns. Não, representa o conselho de fóruns. Na altura vinha muita gente do conselho ver o futebol. São estas coisas realmente que. São essas coisas que marcam uma geração. Mas falando, é assim, falando, eu há pouco, ali com o Sérgio, falei como é que isto surgiu, fazer este livro. Na altura, quando foi em 2018, que foi inaugurado o museu lá em cima na Serra das Ganas, no estádio na altura, viu-se ali muita coisa, havia as taças, havia essas coisas todas, e eu fiquei assim com aquela situação, falta aqui um livro ao clube. O clube precisa de algo que fique para os miúdos mais novos, porque ainda há pouco o Zé estava a referir-se bem, estava o Zé Pedro naquela fotografia, que hoje é um homem já, e outros miúdos que lá estavam, hoje são homens feitos. Aliás, numa fotografia antes, que está aí antes de 1970, está o Sr. Presidente da Câmara, o Manuel Fonseca, era quase a mascote daquele clube, daquela equipa na altura. Depois, alguns ainda jogaram na Desportiva, outros já não conseguiram. Depois acabaram por ir para a tropa para Angola e Moçambique e por aí fora, nessa altura. Mas tentou-se buscar estes primórdios. Aliás, o prefácio é feito pelo tio Miguel Costa, o tio Bé, já não perde o nome, toda a gente sabia que era o tio Bé no campo, porque ele dava mais de 50 voltas ao campo para puxar pelos atletas, e quantas vezes. Por exemplo, na contracapa, aproveitei uns versos em um poema que o Sr. José Manuel Esteves, já não perde o nome por ele, acabou por fazer à desportiva, e acho que aquilo estava bem feito e aproveitei para o lá também. Isso foi um dos grandes senhores que passaram a ajudar no clube. Era um daqueles diretores que andavam ali sempre a ajudar, e outros nomes que estão por aí também escritos, que lá estão. Mas isto são realmente. Já agora eu tenho muita história deste clube, realmente. Uma das quais eu cheguei a ser diretor, jogador e passador de carro no campo. Eu ia jogar à tarde e de manhã ia passar a gráfica para a torre da Câmara para aqui ficar ali um espinho, à tarde para jogar futebol. Hoje em dia não se passa nada disto. Os jogadores chegam ali com a botinha, a equipa, é qualquer. E já não é preciso mais nada. Era treinador, era jogadora, era diretora e passador da grave. Para o campo ficar ali certinho e tal, não sei o quê. E depois ainda ia ajudar no campo. Com carro.
Era o pelado. Sim, hoje em dia no pelado já pouco se joga. Aliás, há bem pouco tempo, já foi esta temporada, que Forte foi para jogar no pelado porque o relevado não estava nas melhores condições, devido ao problema com o lado da rega. E uma coisa é certa, aquilo que eu notei foi que havia mais gente a assistir no pelado, que queriam relembrar os jogos do pelado, do que propriamente no relevado, habitualmente domingo após domingo. É diferente. Aliás, o Alexandre ainda jogou nos dois e ele sabe perfeitamente. O Zé já jogou noutra versão, nos dois, mas já não é parte dos treinos. Não sei porquê, mas a nível de massa associativa não é a tal mística que existia ali, aquela pressão da bancada, a pressão do varão. Não sei por causa disso, não sei por causa disso, mas eu acho que há coisa de 30 anos, 25, 30, 35 anos atrás, a imagem do futebol aqui do pai agora. Sim, isso não ajuda, em todo lado era assim. Em todo lado era assim. Há um dos episódios que estão inscritos, quando faz 60 jogos e o Fórum esteve sem perder em casa, foi seguir ao Fórum sem campeão em 24. Não, quando os caras lá para o mundo era uma festa, porque iam todos para Espanha aos caramelos. Isso era, e autocarros cheios. Isso não haja dúvida que nessa altura ia ser para o Filipe foi melhor aos caramelos. Esse era o. Mas é verdade, quando era campeonato famoso, se calhar havia pessoal que se calhar nem ia ao futebol, mas nessa altura, porque era campeonato famoso, era para a Espanha, queriam ir ao lado lá, comprar uns caramelos, uns rebuçados, uns doces e mais trazer lá na altura. Onde havia outras coisas, estacionam lá, bacalhau e tudo era mais barato, porque a presenta na altura estava mais barata. Depois estava a guarda de estar cá abaixo à fonte do Goa, era mais complexo. E era problema, não havia B5, não havia A25, não havia nada, tinha que subir pelas estradas velhas, era o que havia. Mas não foi fácil, voltar atrás para não adiantarmos muito agora, não foi fácil, porque no início, depois deste museu elaborado por aí fora, tentei buscar alguns documentos aqui e acolá e mais para de volta, e muitas portas fechadas. Eu cheguei à conclusão que se calhar havia alguém e havia pessoas que não queriam que o livro fosse editado. Que a Associação Desportiva de Foz de Albotos não tivesse nada palpável cá para fora. Pensei em desistir, não haja dúvida nessa altura. Disse assim, não, se não querem dar também não vale a pena estar-me aqui a chatear. Porque tinha aquele espólio de fotografias da Associação Desportiva, algum amigo ou outro que ia enviando fotos. Mas depois faltavam mais coisas, faltava classificações, faltava alguns resultados que eram necessários, faltava uma infinidade de coisas de épocas porque era um bocado complicado. Felizmente, depois com muito trabalho, muitas horas, muitos contactos, alguns clubes aqui do distrito colaboraram, felizmente tinha alguma história. O próprio Amora, o José não chegou a jogar na Amora na altura, mas o próprio... Foi a época que eu tive a trabalhar lá em Lisboa. Lá em Lisboa. Estive a ver o jogo. O próprio Amora, eu enviei um mail para o clube, eles demoraram algum tempo a ver se tinham ou não tinham material, e curiosamente, ao fim de 15 dias, alguém me liga do Amora a dizer que era um antigo diretor do Amora e jogador, curiosamente, dessa temporada. Ele dizia que não era um daqueles jogadores top, porque na altura jogavam um Diamantino, jogavam um Jorge Silva, jogavam um Pereirinha, Mourinho Félix, o Félix Mourinho, na altura, que era o pai do José Mourinho, era o treinador daquela equipa. Aquilo era uma equipa de top, na altura de primeira. Ele dizia que era um dos suplentes que andava lá a aquecer os bancos, mas que tinha todo o gosto em que algo daquele jogo ficasse também espelhado no livro. Já foi aí que voltou outra vez a ganhar ali um bocadinho de ânimo. É claro, tenho que agradecer também à minha família nesse aspecto mais direto, que me ajudou bastante e com alguma paciência a dar um bocado de ânimo, porque isto não é fácil. Hoje em dia fazer uma pesquisa destas é terrível. Eu sei que depois deste livro sair, já outros clubes aqui da Redondeza ficaram com o bichinho, nós também queremos. Por exemplo, há aqui clubes bem perto a fazerem 75 anos no próximo ano. Outros já fizeram 50, outros estão com 40, outros com 30, outros com 60, outros com mais ainda, e que estão na ideia, e outros presidentes de Câmara aí, que já estão na ideia de lançar retos e ver o que é possível para que estes clubes também tenham livros, porque
é preciso dizer às crianças e aos mais novos e aos menos novos e também homenagear todos aqueles que passaram por segundos, porque antigamente, como o José dizia muito bem, tinha que ser diretor, tinha que ser roupeiro, tinha que ser jogador, tinha que se passar a grade, tinha que se marcar o campo, os diretores faziam tudo e mais alguma coisa. Hoje um diretor Mas isso era só para quem gostava, isso era só para quem gostava, nem todos eram carolas. E é que está o problema. E deixava-se lá muito dinheiro. Porque o diretor, eu recordo-me de muitos diretores, o meu pai foi um deles, em que acabavam os treinos, acabavam os jogos, tinha que ir pôr os jogadores à discoteca, ali, e nos carros, filho, não havia nada para ninguém. Então, assim, os próprios jogadores ganhavam ali uns troquitos para comprar umas cadeiras novas. Era assim mesmo. Era assim que isto funcionava. Ao fim, A gente jogava com uma feijoada. E era assim que isto funcionava. Tínhamos cada jogo, uma feijoada e uns tintos e a coisa estava resolvida. E ficava tudo bem. Hoje é diferente. Sabemos que o Fórum, depois dessa época, foi para a terceira divisão. A partir daí, se calhar, do ano de 94 para a frente. Não foi fácil na terceira divisão o primeiro ano. Não, os primeiros 3 anos. Já agora estamos a falar disso, eu vou contar aqui uma história que ninguém sabe, tinha a ver comigo também, pois se me tivesse a ver comigo. O treinador do Fórum, nesse ano, no primeiro ano da terceira divisão, era o Conselho. Lá atrás. Primeiro ano da terceira divisão. Estamos a falar em 79. 79-80. Era o Conselho, sou Conselho, foi jogador do Sporting de Portugal, depois veio para o Sporting da Covilhã e depois do Sporting da Covilhã foi para o Gouveia. Portanto, o Foz foi campeão distrital na terceira divisão e convidaram o Conselho para treinador. Pensar, o Conselho, um jogador que já foi da primeira divisão, tem que saber alguma coisa e tal. E convidaram o homem para ser treinador de Foz da terceira divisão, o homem aceitou. O Conselho trabalhava na Small, na altura, na Guarda, era motorista do carro, fazia a volta aqui no distrito e arranjou a parte aqui de Fórmos para depois, à tarde, o carro da Small, a caminhonete ficava ali mais longe e ia dar o treino. Estás a ver o que é isto? E então, eu participava, era júnior, tinha subido então a cena, quando eu não tinha assim grande experiência, e eu, por vezes, borrifava um nativo e não sei o que. E um dia o parceiro chegou ao pé de mim e disse assim: é pausa, é uma pena. Então, porquê é que não vejo mais aos treinos e tal? Eram, por exemplo, 3 ou 4, eu só ia a 3, faltava sempre um. E não sei o quê. E ele disse-me assim: ó Zé, tu vem aos treinos, que eu tiro 1000 escudos do meu ordenado e dou-te a ti. Eu, eu fiz ao quê? Então aí aos treinos e você ao fim do mês estavam a ser 1000 paus. Eu pensei, essa é que é e nesse ano o Fórum tinha jogadores do Gouveia, o próprio Eiras, o Chico Escolheiro. O Gouveia desceu à distrital e a maior parte dos atletas eram jogadores do Manuel, o Carlos Mourinho também, depois viria a ser treinador do Fórum depois na terceira divisão, quando foi em 94, 95. Grandes jogadores de Gouveia que eram para o Fórum nessa altura. Essa se calhar também foi uma época difícil para os diretores, para os jogadores, porque era tudo novidade. Difícil, era o primeiro ano que o Fórum estava nestas andanças, não é? Era tudo novidade. Os próprios adeptos também eram novidade. Essa foi uma época que se mantiveram com muita dificuldade. E depois no ano seguinte, é quando vão jogar à Mora, jogam com a colher aqui para a taça, perdem 2-1, aí já me vês que houve ali já uma mexida também a nível diretivo e a nível dos jogadores, porque aqueles ditos jogadores do Gouveia depois saíram, porque o Gouveia também voltou outra vez aos nacionais e eles também voltaram outra vez, seguiram o caminho deles, como costuma dizer, e o Forte ficou com uma equipa mais habilitada, porque eram alguns jogadores, na altura veio o Paquete, que na altura falavam que era um jogador também de grande qualidade, nessa terceira divisão, não se conseguiu manter, mas claro, lá está, fez o tal jogo do Amora, em que fica para a história esse jogo, porque o Amora na altura estava na primeira divisão nacional, e o Fórum estar a ganhar por 2 bolas a uma, grande parte, ali aos 60 e qualquer coisa minutos, no Amora, aquilo na altura foi qualquer coisa do jogo.
Aquilo foi qualquer coisa do outro mundo. E o Forte só não aguentou a vitória porque não tinha o pedal deles. Faltou a pedalada porque de se tivesse o pedal deles a nível de preparação física e por aí fora, tinha ganho o jogo. Só que é diferente, não é? Aquilo era de 8 a 80. Era uma diferença. Eram épocas diferentes, tudo foi diferente. Mas o arranque do Forte de facto foi difícil, também o arranque da Desportiva, em 70, o primeiro campeonato que fez foi em 71, 72, porque digamos que o clube é fundado em 1970, mas na primeira temporada que queria jogar foi pedida. Foi pedida por vários clubes que acharam que o Forte não devia, na altura, a Associação de Futebol da Guarda perguntava aos clubes, vinha um clube novo, o que é que acham do clube? E então o Forte, não sei porquê, porque o Forte tinha nesse ano, no ano anterior, tinha 4 ou 5 jogadores que tinham sido campeões do Florido. No Sport e Clube. Exatamente. E então vinham para a Desportiva na primeira vez, que é mesmo assim. Então pensaram assim, pronto, vai ser aqui um problema, porque o Forte é candidato a subir. E então acabou por não ser, não entrou só entra depois em 71, 72. Campeonato esse começa em janeiro de 72. As épocas na altura começavam quase em janeiro, já do ano seguinte, que é mesmo assim. E pronto, e depois por aí fora, muitos jogadores aqui passaram, muitos campeonatos aqui passaram, muitos jovens aí passaram. Hoje, a Associação Desportiva tem 52 anos, vai fazer agora 52 anos. Penso que é um espólio que foi várias vezes campeão. Eu destaco aqui, neste livro, naquela parte final, depois podem ver com calma, os jogadores que saíram daqui. Aqui o Alexandre é destacado de outra forma, porque ele fala ali de muitos jogos, e destaca ali um treinador. É assim, muitos podem dizer que se calhar não foi o melhor, ou foi o pior, ou deixou de ser. Foi o treinador que ganhou mais títulos neste clube, o Nando Pompeu. Foi como jogador, depois foi como treinador a seguir. Ele foi campeão, creio que nas camadas jovens também acho que ainda foi campeão, no ano de júnior, salvo eu. E depois foi campeão de sénior como jogador, foi campeão de sénior depois como treinador, fez a melhor classificação de sempre na terceira divisão, foi campeão da segunda divisão para a primeira, quando regressou à primeira, ganhou a taça da segunda, portanto tem um currículo bastante avantajado para outros treinadores. Continuo a dizer, o Mourinho foi dos treinadores que passou aqui, o Conselho também foi um treinador credenciado, o Vítor Pinóia, que já não perde o nome, fez se calhar uma travessia do deserto, que foi aquelas temporadas difíceis do Fórum se afirmar, vinha ali uma data de anos sem perder jogos e depois aquele faro difícil que era manter, foi a passagem do Pelado para o Relvado, foi muito complicado, e teve o azar depois de perder ali com o São João de Ver, que foi o jogo 61, um célebre árbitro de Coimbra chamado José Florim, que eu nunca mais me esqueço. Na altura apontei bem o nome, na altura quando fazia as crónicas, José Florim, que inventou uma grande penalidade na altura e o Sanusi fez o primeiro gol e depois acabou por aparecer o segundo gol e perdeu ficar 2-0 com o São João de Ver. Era o jogo 61. Mas outro treinador que passou por aqui, o Luís Almeida, passou uma época, mas ele dizia-me ao fim de jogos: olha que eu não estou aqui para fazer futebol bonito, estou aqui para ganhar 3 pontos ao fim do jogo. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não interessa, porque eles amanhã vão acordar, foi o resultado do jogo, não é se eu fiz uma grande exibição para o jogo. São estes treinadores que passaram por aqui também, que deixaram, e os jogadores que passaram por aqui, com muita história, e todos eles, uns já me contactaram, que hoje era difícil estarem aqui. Eu vou explicar porque é que foi hoje, porque já tínhamos adiado tanta vez a marcação da data da apresentação, porque bem não estava a terminar a temporada novamente e depois não conseguimos lá enfiar esta temporada. Então aproveitei este fim de semana porque pensei assim: se calhar há cá mais gente fora. Alguma está, outra não está, como se costuma dizer. Outros já contactaram, outros já compraram o livro, outros, por exemplo, já lembro que foi o colega dele, na altura, o Zeca, também para não dizer, que está nos Estados Unidos, foi das primeiras pessoas, quando lancei o repto que ia fazer a apresentação, disse logo: olha lá quanto é que isto custa de portes e mais umas coisas todas, e depois
depois da apresentação manda-me ali para cima. E ele não jogou cá há muitos anos, mas se lá está, aquilo que o José dizia. É aquela situação que marca. O clube marca e aquela gente Viseu a mesma coisa. O Agostinho mandou também, mano. O próprio Agostinho da Póvoa também já fez essa situação para quando cá vier agora em junho, depois leva a tentar acolher lá pelos colegas que foram jogadores aqui, também quantos é que ele depois há de levar. E outros mais já fizeram esse repto, porque querem ter uma recordação destes jogos, querem ter da guarda. Eu continuo a dizer, era aquela gente toda que vinha da guarda para jogar aqui também mais tarde, que ainda jogaram aqui com o Alexandre. Também, pronto, lá está. Este fim de semana da Páscoa, para uns é bom, para outros é mau, nunca se pode agradar a todos, mas como eu estava a dizer há pouco, ali ao Sérgio, na entrevista, está marcada para o dia 1 de maio em Estoril, no Miraserra, e no Miraserra porque eu estou ao Zé Volta desde o primeiro dia, disse logo, olha aqui, o hotel é talismã para o Fórum. Foi aqui que nasceu o título de 93-94. Temos que fazer cá uma apresentação, porque também há muita gente de Estoril que jogou lá. Inês Santos jogou o Fernando Jorge, jogou o Carlos Manuel, jogou o Mário Jorge, o Patrício, acho eu também, salvo eu. Não, o Patrício jogou a seguir. Mas era o outro lado de Estoril também que jogava nessa altura. Mas havia muita gente que jogou do Conceito de Estoril. E depois mais tarde por Ascensão. Portanto, há muita gente que jogou aqui e lá está, e também merecem essa situação. No domingo passado, ali em Vila Franca, estava a falar com o professor Jorge Ferreira, da Câmara de Gouveia, e estava a dizer, tem que combinar uma apresentação em Lisboa, porque Lisboa faz todo sentido, temos alto-fornos. E isso é uma verdade, há muita gente que está lá, não é imigrada, mas que optou na altura por ir para Lisboa morar, uma vida melhor, que é mesmo assim, e exemplo de outras instituições que têm feito, Lisboa tem lá muita gente. E temos que honrar essa gente que lá está, e verdade seja dita, o professor Jorge, logo na primeira, assim de repente, apanhou-me ali um bocado de surpresa e disse: não, em Lisboa vai fazer na casa do Conselho de Gouveia, porque há muitos gouvienses que jogaram na Desportiva. Uns estão em Lisboa, outros não estão, há lá uns forneiros que estão, outros ricos que jogaram na Desportiva também estão, e jogaram no Desportivo. Aliás, e vou fazer um repto já para os gouvienses fazerem um livro do Desportivo, que tem mais anos que o Fórum, como é óbvio, mas que não tem neste momento. Mas teremos todo o gosto em receber lá para fazer a apresentação na casa do Conselho de Gouveia. É uma questão de marcarmos essa data, vamos ver, talvez lá para o mês de maio. É uma questão de se organizar lá qualquer coisa em Lisboa e depois avisar, passarmos palavra para todos os fornecedores que lá estão também, e eles vão depois emitir também qualquer coisa lá para os gouvienses, e é sempre bom essa situação porque eu fico contente porque é um fórum que é espalhado para essa gente. O próprio Eiras ligou-me agora há dias, que ele tem agora uma escola de miúdos lá em Lisboa, ligou-me há dias: olha que eu agora na Páscoa não vou ir, mas quando for aí o torneio em Fóruns, o Youth Cup em Fóruns, vou lá e depois, claro, se és lisboanos, encontramos aqui e tal, não sei quanto mais. Mas eu só lá joguei um ano, dizia ele, eu só lá joguei um ano, mas aquele clube marcou. Isso não há de dúvida, aquela terceira divisão ficou sempre, o meu clube era o Gouveia, mas pronto, o Fóruns é o Fóruns. E gostava muito de marcar com os Fóruns na altura, porque depois jogou noutros clubes, jogou no Gouveia, jogou no Volta, jogou não sei se chegou a jogar no Ceia também, salvo eu. Chegou para aí uma data de clube. O Oeiras apareceu aqui como o Internacional Júnior do Benfica. O Benfica, na altura, bem gostava. Veio jogar para a segunda divisão para o Gouveia. Para o Gouveia, na altura. Mas pronto, lá está, é o que ele diz. Eu sou quase um filho de Gouveia, mas tive o privilégio de jogar no Fórum da terceira divisão com muito gosto. Não é? Por exemplo, aqui há tempos histórico encontrei, agora estava a olhar ali para aquela fotografia, não sei se é naquela, se é noutra, o João Santos. O João Santos histórico. Jogou aqui já mais tarde, numa época de terceira divisão, acho que não jogou com o Alexandre. É o João Santos, ele trabalha naquela. Ou já não? Trabalha naquela. Alvarrapa, sim. Ele só cá jogou um ano. Que não jogou foi com o Pote. Na altura e com essa malta da idade. Ele disse: vê lá se eu lá apareço, que eu só lá joguei um ano. Não era grande jogador, mas eu só lá joguei um ano, tenho que lá passar aquele livro também. Pronto. E lá são estas situações, estas recordações que eles, todos estes, acho
destes anos que ficam marcados. É assim, eu sei que houve muitos presidentes tentados pô-los ali. Se faltar ali alguém, peço desculpa, também não consegui chegar a dizer se era presidente ou se não era presidente. Eu sei que se calhar é capaz algum presidente interino ou coisa do género pode ter faltado ali, porque foram tantos anos. O clube teve aqueles presidentes todos. Não vou destacar nenhum, porque houve uns presidentes que marcaram o clube, sem dúvida. Eles estão lá destacados, todos eles. Aliás, o Sr. Zé Manuel ali nos versos que fez destaca muito o Sr. Gico, que foi uma das pessoas que marcou bastante o associativismo em forma ao longo desses anos, todos. Depois, mais tarde, o Carlos também foi presidente. Os filhos acabaram por também induir este espírito. Pronto, e naqueles primórdios, já ali aquele certo jogo da Académica, que na altura vieram a forma porque havia um senhor que fazia a transição de Fórmos Coimbra, que era o Dr. Aristides da Mota, que na altura fez a transição para que a Académica viesse a Fórmos, por causa dos bombeiros adquirir uma nova viatura. Portanto, o Fórmos ainda não estava federado nessa altura, já jogavam com o emblema, já tinham essas coisas todas criadas, mas não estavam federados. E na altura o Dr. Aristides da Mota fez essa situação de trazer cá a Académica. E a Académica onde jogavam grandes filhos da primeira divisão nacional, nessa altura. O resultado não interessa, aquilo foi para ali uma brigada, mas o que interessava era que havia muita gente e que deixasse lá os escudos na altura para que os bombeiros pudessem ter uma nova viatura. E isto era sempre importante. Era das melhores equipas da Académica. Sim, nessa altura. As equipas da Académica. Sim, então na altura o Raul Águas, está. O Vitor Câmbio, o Gibácio. O Vala, portanto era uma data de jogadores que passaram por ali. O Fortes tinha uma excelente equipa. O Fortes tinha uma excelente equipa também, segundo. Estou aqui a olhar para a contracapa, que estava essa equipa ali espelhada. Mas isso aí foi. Aquilo foi um milhão. Aquilo foi antes da Associação Desportiva entrar no Central. Foi naquela transição ali de 69, 70, por ali assim, até 71, no início dos anos 70. Fortes na altura não pôde entrar nesse campeonato, então criaram ali criaram aqueles amigáveis por aí fora. Quantos amigáveis não havia nesses anos antes do Fortes entrar das aldeias? Era muita coisa, muitos jogos que havia. Todos queriam ganhar ao Fortes, porque o Fortes havia, não era? Na altura. E depois muitos jogadores também por aqui passaram. Mas pronto, foi esta história toda que está aqui escrita. Eu tenho que dizer isto: quem veio, quem não foi pode adquirir o livro por aí fora, que é mesmo assim. Eu vou estar cá sempre fora para poder vender este livro, que é mesmo assim. Até agora posso dizer que a venda tem sido satisfatória e pronto, e com essas apresentações que estão a fazer mais, com certeza que mais números vão sair por aí fora e muitos mais também irão chegar à mão dos fornenses, dos policenses, dos olienses e todos eles que representaram, se calhar, aquela gente do Porto, depois também vai lá chegar. Todas essas comunidades que passaram por aqui, foi muita gente e fica aqui esta homenagem a todos quantos representaram a Associação Desportiva de Foz de Albotos, fizeram este clube durante estes 50, quase 2 anos, que assim honraram esta casa. Agora, quando terminarmos, depois temos ali um pequeno lanche, também para acabar este préludio. Antes de irmos embora, eu só queria deixar aqui, dessemos aqui um pequeno minuto de silêncio em honra de todos aqueles atletas, diretores e jogadores que já temos. Eu acho que é muito importante porque é uma forma de também homenagearmos a todos esses que também fizeram história e muita história neste clube. Em jeito de rodapé, queria agradecer de facto à minha família direta porque me ajudou bastante nesta situação. Porque se calhar sem o apoio, sem esse apoio, este livro não existia. Desde já uma bem-aja a todos. Alexandre, muito obrigado também pelas palavras que estão escritas, porque também vejo que na primeira pessoa todos estes depoimentos.
E depois estão ali mais um ou dois depoimentos nessa situação, que é sempre importante. Desde já uma banhagem a todos quantos aqui estiveram. Agora estou a ver ali à porta o Rui, foi um dos jogadores também emblemáticos deste clube, que passaram por aqui também há alguns anos. Rui, certo, sim, foi um obrigado a todos. Vamos fazer aí um minutinho só para